atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior, tu és maior, meu Deus, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Meus olhos estão em ti. Passando por isso, quando a Juju pede alguma coisa e please, mal sabe falar nada, mas o please ela como palavra de negociata, né? Mas é bom demais, é bom. Os irmãos tenham tido uma boa semana, uma ótima noite. Princípio de fim de semana, não é sábado, não é domingo, é só sexta-feira. Bênção de Deus, quando nós não precisamos trabalhar de sábado. Pastor Maurício começou uns princípios, uma série, Deus pôs no coração dele e ele me passou para continuar ou não, mas como eu não estou no coração dele, mas achei muito interessante a proposta sobre nós, no reino de Deus. Eu hoje quero falar sobre honra, dando uma pausa, que o pastor Maurício semana passada falou sobre, quem estava aqui que se lembra, o pastor Maurício falou sobre
sobre dignidade. Na outra, ele não falou nessa, dignidade, sexta-feira? Não? Se o pastor Maurício estiver ouvindo, ele vai puxar a orelha e dizer, mas a lição de casa precisa ser falada. Irmãos, me perdoem. Em casa essa semana foi uma benção, porque enquanto 3 filhos, um tosse, o outro espirra, né, e um outro reclama, o pequenininho reclama. E acabou que ele, na quarta-feira pra cá, ficou com tosse e espirro. Foi no pediatra, não sei o que, leva, vírus, alguma coisa mais, uma coisa assim, assado. E nós ficamos expostos a eles também. Como bons pais, a gente compartilha tudo, né, na enfermidade, na doença. E eu fiquei um pouco meio rouco. Então, eu vou falar pouco, como se isso fosse um ato. Eu gosto de falar. Vamos abrir Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 11. Nós vamos falar sobre honra. Geralmente nos casamentos, Romanos 2, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Nos casamentos é muito comum a dama de honra, certo? Quem não gosta daquela coisinha pequenininha, caminhando, que vem trazendo as alianças, jogando pétalas de flores pelo caminho, aí o nosso coração se abre, que maravilha, uma criança, enfeita a cerimônia, torna ela ainda mais fantástica, mais bonita, e é chamada de dama de honra. Quando nós vamos em algum lugar, as pessoas dizem, olha, eu vou te ceder a honra. Não, você é uma pessoa honrada. Então nessa noite nós vamos dar uma pensada juntos sobre o que seja a honra. E já lhes garanto que a honra não tem nada a ver com dinheiro, porque infelizmente a escolha que o padrão normal, humano da sociedade faz é que quando você tem posses, quando você tem dinheiro, quando você tem bens, você é uma pessoa, você torna-se uma pessoa honrada. Não precisa ter feito nada. Pode ser um ninguém, um zero à esquerda, mas se tem dinheiro, é uma pessoa honrada, vira doutor na hora. Mas não é esse o princípio, não são essas as ensinanças que a Bíblia dá. Então, capítulo 2 de Romanos, versículo de 1 a 11, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Isso é coisa de fariseu. Pratica no oculto e fala no público, né? Não, proibido. Mas lá atrás, alguma coisa lhe condena. E é a palavra do Senhor quem nos diz que haverá condenação para esse tipo de atitude também. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus não se abala, Deus não fica com o coraçãozinho cheio de firula porque alguém é bonzinho, mas fez. Deus julga pela verdade. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e existem muitos dedos que acusam muita coisa, fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? É tão ruim quem pratica como quem fala que condena que pratica e faz igual. Presta atenção. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, guarda bem, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem. Veja bem, está dizendo que é crente, que é religioso. Qualquer homem que faz o mal, vem tribulação e angústia. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Agora, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, pela tua bondade sobre a nossa vida, por nos ter trazido e por nos garantir, ó Deus, um lugar junto de ti.
Ó Senhor, que a tua boa mão, Senhor, que sempre nos favorece, que sempre nos ensina, que sempre nos ajuda, seja conosco ainda mais, Senhor, nesse tempo, nesta noite. Que teu bom Espírito abra os nossos corações, ministrando a nossa vida, Senhor, trazendo alimento à nossa alma. Precisamos, ó Deus, entender, precisamos aprender, precisamos caminhar, precisamos viver, precisamos, ó Deus, da tua graça em tudo. Nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, os irmãos, por favor, participação 100%. Honra. Honra, no dicionário, significa, ou como sinônimo, significa apreço, significa levar em conta, estima, significa mérito, altivez, dignidade, garbosidade, pujança, palavras difíceis aqui para o inglês, né? E prazer. Uma pessoa honrada é uma pessoa que leva todas essas qualificações. É um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a integridade, a justiça, a lealdade, a fidelidade. São características que são consideradas socialmente virtuosas. Aí você se lembra da escola que virtude é coisa boa, vício é coisa má. Então toda virtude é uma boa ação. Todo bom hábito, toda boa sequência, todo bom fazer alguma coisa, torna-se uma virtude. E as coisas más, as coisas ruins, são chamadas de vício. Isso é definição básica de sociologia, bem simples. Então, o homem virtuoso acaba adquirindo honra. Mas a Bíblia, ela diz que a honra não vem apenas por fazer o bem. A Bíblia diz que a honra não é alguma coisa que Deus joga na sua cabeça e fala, olha, você a partir de agora é honrado. Não. A Bíblia é uma situação, irmãos, que nós precisamos conquistar. Existem muitas pessoas hoje desonradas no comércio porque não fazem valer o seu nome. Existem muitas pessoas desonradas na vida, desacreditadas, porque agem de qualquer forma. Se você perguntasse qual seria o melhor sinônimo para honra, eu diria, irmãos, biblicamente, o melhor sinônimo para honra é sábio. A pessoa sábia alcança a honra. A pessoa sábia, ela é distinta dessas situações, porque o tolo, o louco, o estúpido, o que age segundo o seu coração, segundo as suas vontades, ele acaba se tornando uma pessoa desonrada. Vocês vejam que nós temos, no nosso caso de Brasil, para nossa vergonha, existem outras situações, claro, em outros países, mas analisando só Brasil, político. Muita gente vem de bom berço. Existem muitos políticos que têm um nível intelectual alto, são professores, deram aula, são pessoas que são formadas em alguma coisa, são pessoas que vieram, cujos pais eram senadores, então lhes deram tudo, não falta dinheiro, não falta sobrenome. No Brasil existem estados em que a família do político manda, a família do político vem lá do bisavô, do avô, do tataravô, e os filhos, os netos, os primos, os tios, toda a família é muito bem servida. É dada uma falsa honra a essas pessoas. Entretanto, quando essas pessoas morrem, o que mais se faz é jogar areia na cova, é falar mal, é desdenhar, é desprezar essas pessoas. Elas têm uma honra forçada em vida, mas isso não é honra. Honra é quando Deus coloca na nossa vida uma qualidade, uma qualificação que ninguém toma, que ninguém é capaz de mover o dedo. Porque pensem comigo, por exemplo, José foi acusado de estupro, certo? Gênesis 39, José, estuprador. Aqui na América nós sabemos que quando alguém comete um crime na área sexual, ele tem a sua ficha manchada para o resto da vida. Ele é tido como um predador, ele é tido como uma pessoa que vai ser vigiada até o fim dos seus dias. Não pode morar em qualquer lugar, não pode escolher qualquer atividade, ele tem que estar alijado, ele tem que estar distanciado de crianças, ele tem que avisar a polícia onde ele for morar, dependendo da associação, do condomínio ou das normas, as pessoas rejeitam, ainda que ele tenha dinheiro para comprar uma casa, está rotulado. De repente não pode mais morar perto de uma escola, não pode ter contato com crianças. Um estuprador ou alguém com uma desqualificação moral, sexual, tem uma vida curta. A vida para ele praticamente vai definhando e acaba. Aqui nas leis americanas. E pense em José, que foi um homem acusado disso.
Era um escravo, acusado de estupro, condenado à prisão perpétua. Não tinha pena de morte no Egito, graças a Deus. E se tivesse também, Deus livrava. Mas foi condenado por vida para permanecer na cadeia. Entretanto, Deus o honrou. Por quê? Ele andou de maneira sábia, ele viveu de maneira sábia ainda na cadeia. Os irmãos podiam pensar, José podia ter chutado balde, deveria ter chutado balde. Ouvido, sonhado, com promessas, de repente abandonado, largado, esquecido, traído, passando por situação que não precisava passar. Entretanto, era o ensinamento de Deus. O bom de saber de tudo isso, Deus nos coloca essa história que é para lembrar que Ele continua cuidando independente da situação, para que se cumpra o que diz a palavra do Senhor em Romanos, de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, mesmo aquelas que são desagradáveis, ou mais, as coisas desagradáveis nos lixam, as coisas desagradáveis nos tornam mais próximos, mais ajustados. Não pense que todas as coisas contribuem para o nosso bem, tem que ser coisas boas. As coisas ruins contribuem e muito para a nossa vida, porque lá nós somos provados, lá o nosso coração é desnudado, aquilo que há no nosso coração, aquela má vontade, aquela situação marrenta, né, que algumas vezes nós não levamos desaforo para casa. Deus olha lá, Ele coloca lá uma situação para provar, não para Ele porque Ele sabe, mas para provar para nós, que nós precisamos de mudança, nós precisamos de alteração, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos que Ele nos dê sabedoria, porque, volto a dizer, o que anda em sabedoria, o que é sábio, não pratica escândalo. O que é sábado amanhã, o que é sábio não se enrosca nessa vida com ninguém e com nada. Então esse conceito de honra, ele pode estar relacionado a diversos significados. Medalhas, diplomas, reconhecimento público, não é? Quem não gostaria de receber uma medalhinha de cidadão do mês honrado? Ter um diplominha em casa honrado pela sociedade. Mas isso é só simbólico. Existem casos de pessoas honradas? Existem muitas. Tenho certeza que os irmãos se lembram de pessoas e certamente devem dizer, olha, fulano de tal, eu conheci não sei quem, dona não sei o quê, são dignos de honra. São dignos de honra. Honra. Ter em destaque alguém que possua privilégios ou distinções é uma forma de honrar, certo? Você honra um rei, você honra com ele dando o título Sua Alteza, Sua Excelência, se honra os nobres, Lorde, vai na Inglaterra. Lá existem muitas pessoas honradas por causa da sua posição, por causa do seu diploma, por causa do seu nascimento, por causa de uma situação que lhes foi dada, não que necessariamente sejam. Porque a coroa britânica lá, há uns tempos atrás, viveu alguns escândalos que eles procuraram abafar e aí não pode fotografar, não pode falar, não pode entrevistar, não pode dar continuidade, porque a honra não significa que nascer num bom berço, a honra não significa que ela é dada porque você estudou bem, ou a honra não te é concebida porque você acha que você a merece. Geralmente, quem é honrado não faz questão de ser honrado. Quem é honrado porque é honrado. Desconhece muitas vezes o motivo da honra. Tem uma vida pia, uma vida tranquila, uma vida sossegada. Não precisa ficar acendendo luzes para dizer, olha, me honra, me honra, me honra, me honra, me honra. Porque muitas vezes a pessoa pode te honrar pela frente, principalmente a nós chamados cristãos, que gostamos de destaque. Não, você tem que me ver que eu sou cristão. Mas você é uma pessoa honrada, você honra o nome do Senhor. Você honra aquilo que te é ensinado, você honra as verdades pelas quais Jesus morreu, dizendo, olha, vou dar salvação para vocês, vou salvá-los não para que tenham um bom casamento, para que tenham um bom carro, para que tenham uma boa vida. A salvação não veio para nos dar uma boa vida nessa terra, a salvação veio porque era propósito do coração de Deus de nos levar de volta do lugar para onde nós nunca deveríamos ter saído, que é próximos do Senhor. Então o Senhor faz todo esse caminho, faz com que a salvação de projeto se transforme em realidade, e essa realidade se transforme numa ação que Jesus conquistou por nós, nos deu para que nós tivéssemos isso em lugar de destaque na nossa vida. Então nós nos tornamos honrados perante Deus por causa de Jesus. Não foi, não é e não será por causa da nossa justificação ou por causa do nosso conhecimento. Porque nós em nós mesmos não temos nada. Os irmãos vão de convir que se nós passássemos num telão os nossos pensamentos, escolha o seu melhor dia, aquele dia que você fala, hoje eu estou espiritual. Passa no telão
alguns pensamentos daquele dia, do seu dia mais espiritual. Garanto que você vai dizer, não, apaga esse, não põe legenda, coloca uma tarja, não deixa aparecer, porque imagina se a sua esposa sabe, se o seu marido sabe, se os seus pais sabem, se os seus amigos sabem. Nossa cabeça fica fervilhando toda hora. Eu vinha pelo caminho, é um no trânsito, é um no farol, é outro no carro do lado. Meu Deus, tem dia que parece que a tribulação está sob 4 rodas. Mas é uma maneira de Deus testar a nossa paciência. E nós nos vemos tão espirituais. Só que se Deus verbalizasse, eu trouxesse imagens, nós ficaremos enroscados. A nossa honra ia lá para baixo. Porque nós precisamos de Deus. Nós temos uns momentos que vou lhes dizer uma coisa. Aí nós temos a figura de alguns textos que eu selecionei. Mas antes, eu gostaria de dizer que houve um homem chamado Samuel Johnson, doutor, que definiu a honra sendo nobreza de alma, magnanimidade e desprezo à maldade. Então, toda pessoa honrada é uma pessoa justa. Isso é e deve ser uma marca nossa, a justiça. O cristianismo, irmãos, ele deve ser marcado pela justiça, pelo desprezo à maldade. Porque muitas vezes, nós lemos aqui, nós precisamos perseverar em fazer o bem, porque o mundo caminha para o caminho do mal. A sociedade procura trazer uns ensinos e umas ideias esquisitas que às vezes você se pega pensando na possibilidade de. Mas a Bíblia manda nós irmos na contramão. Ela fala que nós devemos odiar toda a prática maldosa. Nós devemos sim recuar em relação àquilo que eles dizem que é bom. Se a Bíblia diz que é ruim, aparta-te, fica longe, porque nós estamos esperando a nossa honra naquele dia. Deus já tem preparado um nome, Ele não deu apenas vestes, Ele não deu apenas anel. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus nos dará um novo nome. Imagina que maravilha de nome. Os anjos ficarão dignificados em ouvir o nosso nome, que vão dizer, esse foi comprado. Não vai ser mais Cristiane. Ah, bonito nome, mas lá vai ser diferente, vai ser melhor. Não vai ser Tati, nem Fábio. Vai ser um nome que Deus tem para cada um de nós. Qual vai ser o nome que Deus nos dará? Uma das formas de Deus nos honrar é nos dando um novo nome. Nós teremos a coroa, nós teremos galardões, mas o nome, eu me pego sempre no nome. Qualquer hora eu vou tentar ir mais a fundo para ver que nome. Como assim o nome? Por que Deus se preocupa tanto com o nome? É uma honraria e tanto. Vejam lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Um dos primeiros mandamentos, ou o primeiro mandamento, cuja preocupação era dizer, olha, seja sábio na administração da sua família. Êxodo 20, 12. Não é? Está pertinho, são os mandamentos. Capítulo 20 todo fala acerca dos 10 mandamentos. O que diz lá no versículo 12? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Os irmãos prestem atenção que Jesus mandou honrar o pai e a mãe. Ele não colocou a expressão, o bom pai, a boa mãe. Ele manda honrar pai e mãe. E é interessante que Deus tenha preocupação, porque Ele sabe que como pai, a tendência natural, se as coisas caminharem do jeito que vão, é você tratar o seu pai, a sua mãe, talvez nós não mais, porque nossos pais já foram tratados, já estão tratados, nós já estamos sendo tratados pelos nossos filhos, mas Deus já estava cuidando que haverá uma geração que vai tratar os pais de qualquer forma, de qualquer maneira. Vão fazer com que a coisa pareça ser do mesmo nível. Pai é pai, pai é pai. E o Senhor disse, olha, não desampare, honra, haja com dignidade em relação aos seus pais, honre seus pais. Ah, mas meu pai foi sei lá, uma pessoa não muito digna de elogio, não gosto nem de lembrar. Mas a Bíblia fala, honra. Jesus reitera em Lucas 18 e 20, honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe, eles são o princípio da bênção para a nossa vida. Ah, mas minha mãe ainda amaldiçoa a Deus, meu pai fala mal da igreja. Honra teu pai e tua mãe. A bênção de Deus está na nossa honoridade, seria isso? Na nossa honra ao nosso pai e à nossa mãe. É o primeiro, é o princípio que Deus dá. É um princípio. E Deus não quebra princípios. E Ele diz, honra ao teu pai, tua mãe. Pode ser que seu pai não tenha sido estudado. Pode ser que a sua mãe não tenha sido uma pessoa profissionalmente bem-sucedida.
Mas o prazer dos nossos pais está em ser reconhecidos, porque a dignidade da honra está no reconhecimento. Quem é que não gosta de ser honrado? Quem é que não gosta de ser reconhecido? Então Jesus fala, olha, por todo sofrimento que seus pais passam, porque a mãe tem aquela dor incrível de parto, o pai passa até aquelas dores de trabalho, de fralda, né, Rodrigo? De não dormir, se a casa é grande, ainda que durma no outro quarto, que ronque, que cochile, ainda assim o coração e a mente estão junto com a mãe e a criança. É lógico que alguns dormem direto, eu não sei como, dormem a noite toda, mas ainda assim há uma preocupação. Então o Senhor fala, no melhor da sua vida, você vai dizer, olha, meu pai e minha mãe não foram ninguém, não foram nada, porque no melhor da vida a gente vaza, certo? Nós voamos para fora do ninho. E os nossos pais muitas vezes ficam desamparados, ficam sozinhos, não recebem um telefonema, não recebem um abraço, não recebem uma lembrança, não recebem um tostão que seja, certo? E para muita gente isso é normal. Ah, meu pai e minha mãe, eles trabalham, são aposentados, ou meu pai e minha mãe, não sei o que eles fazem da vida, mas eles são igual passarinho, alguém alimenta, alguém ajuda. Então, irmãos, Deus espera que nós sejamos gratos aos nossos pais e que essa gratidão seja transformada em honra, porque aí o nosso pai vai ouvir de nós elogios, vai ouvir de nós palavras de agradecimento, ele vai dizer, olha, posso não ter sido uma pessoa, um médico, posso não ter sido um empresário, mas meu filho me honra. Ai, que bom quando isso for uma realidade. Mas não pense que o mundo faz dessa forma, não faz. Eu vejo cada cena, eu ouço, eu leio algumas coisas que são horripilantes, mas o nosso princípio é honra o pai e a mãe. Depois nós temos aqui 1 Timóteo 5,17. É um texto que muitos aproveitadores hoje usam para ganhar a vida, para não fazer nada, ou para muitas vezes justificarem a malandragem. Mas não é esse o intento das Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Quem me lê? Vou contar até 3, hein, David? 5,17, o que diz? Amém? A Bíblia diz, quando muita gente fica futricando, mas o pastor recebe, mas eu não sei quem recebe. Recebe, porque a Bíblia diz, se a pessoa se aplica, mas tem que se aplicar, tem que fazer bem feito, não é fazer meia boca não. Se alguém faz o trabalho do Senhor bem feito, nesse caso, o apóstolo Paulo recomendava e dizia, olha, seja digno de dupla honra, porque se você faz bem uma coisa, você é promovido. Você faz bem uma coisa, você tem um aumento salarial. Se você faz bem uma coisa, a empresa toda não quer se ver livre de você. Você é uma pessoa útil. Agora imagina no reino de Deus, alguém que trabalha com afinco. Não precisa descobrir Coca-Cola no reino de Deus, não. Nem tampouco precisa fazer iPad. Não precisa disso. Mas trabalhe com afinco, trabalhe muito bem trabalhado. A Bíblia fala, para os obreiros, para a liderança. Não de maneira relaxada, não de maneira qualquer. Se você fizer assim, olha, eu estou lendo, eu estou visitando, eu estou orando, eu estou procurando ver uma vida sadia, sem escândalos, eu procuro servir a comunidade, servir os irmãos, telefone toca, eu atendo, tem conselho de Deus, tem palavra de Deus, tem uma oração, tem uma postura de homem de Deus, porque a representação do homem de Deus, o papel do homem de Deus, ele é muito pesado, irmãos, ele está representando Deus. Se você fala que ele é um homem de Deus, como nós lemos nas Escrituras, os reis tremiam. Havia reis que mandavam chamar o tal homem de Deus. Havia rei que mandava consultar o tal homem de Deus. Elias, homem de Deus, traz aqui, quero saber qual o segredo da guerra, qual o segredo da vitória da guerra. Vamos para a peleja, Samuel? Não vamos para a peleja. Um homem de Deus é um homem que representa o próprio Deus. Então é um título muito pesado. E o apóstolo Paulo dizia, seja digno de dupla honra. Ou seja, se é honrado naturalmente, ainda espiritualmente, o peso é maior. Então seja digno de honra, seja reconhecido, mas um homem de Deus. Não esses picaretas malandros por aí que andam, certo? Mateus capítulo 13, versículo 57 e 58. Esse está ligado diretamente à vida espiritual. Vamos lá. Mateus, fica fácil, hein? Lá no Novo Testamento, primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, capítulo 13. Minha voz fica até que melhor agora no microfone.
capítulo 13, versículo 57 e 58. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém? A incredulidade, muitas vezes ou não, a incredulidade sempre trará desonra. Quando você é uma pessoa digna, uma pessoa que as pessoas elogiam, mas tem sempre aquele filho de Belial que vai querer achar um defeito em você, que não te respeita, que te olha assim de lado, ele fala, não acredito. Não, mas olha o andar, olha o caminhar, olha aqui as páginas, olha o currículo da pessoa. Não. A incredulidade, irmãos, ela traz desonra. E Jesus falava, um profeta, ele é profeta, é homem de Deus para os que creem. Para os que não creem, ele é um homem normal. Ele é uma pessoa desonrada, ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa simples. Entretanto, deixa de ser abençoado. E ele disse, olha, deixou-se de fazer muitos milagres aqui, porque não creram, porque não souberam reconhecer que havia um homem de Deus. A honra, o respeito, a dignidade, o ver de maneira diferente. O próprio Jesus dizia, é necessário que um homem de Deus, que o profeta de Deus, que os homens de Deus sejam dignos de honra, sejam honrados, mas não terão vida fácil. Não terão vida fácil, ainda mais na sua pátria. Romanos capítulo 12, versículo 10. Olha que interessante para nós. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Mas se não souber nada hoje, pelo menos os 5 do Novo Testamento já está sabendo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 12, versículo 10. O versículo 1 é muito conhecido, mas vamos ao 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Sabe o que significa isso, irmão? Que muitas vezes esse amai-vos não é armai-vos. Esse amai-vos é você realmente ter as pessoas aqui do nosso convívio como sendo as melhores pessoas para a sua vida, em termos de conselho, em termos de exemplo, em termos de convicção de fé. Eu ouço eu vou fazer acho que quase 30 anos de evangelho. Meu Deus, como o tempo passa. E nesse tempo eu tenho ouvido tanta coisa, mas tanta coisa, que dá um livro de besteirol, de muitas pessoas que falam que lá fora existem pessoas melhores. Não estou desclassificando as pessoas que não são cristãs, mas eu estou classificando e dignificando as que conhecem a Jesus, porque a Bíblia fala que sejam elas dignas de honra. Por quê? Porque temos um mesmo Deus, temos um mesmo princípio, temos o mesmo ensino, temos uma mesma sequência, um mesmo norteamento. Nosso GPS é o mesmo. Existem pessoas que confiam e que têm amigos, falam, olha, o meu melhor amigo é o Pezão, lá do boteco do Sumaré. Não, o Pezão é o Pezão, tem um pé grande, não deve ocupar o lugar de ser o seu melhor amigo. Sabe por quê? Porque na hora que a situação aperta, na hora que a coisa fica mais renhida, ele mostra a face dele. E a Bíblia fala que aqueles que estão no mundo, são regidos pelo príncipe do mundo. Não existe amigo no mundo, não existe ninguém. Irmão, se eu fosse vocês, eu reclassificaria os meus amigos. Nesses 30 anos de evangelho, eu tive não, que ninguém morreu ainda, mas eu tive 5 pessoas que eu posso dizer, olha, meu amigo, são meus amigos. 3 ficaram no Brasil e 2 conquistados aqui na América. É muito difícil uma peneira, na minha peneira, no meu vestibular, amigo, é muito difícil de eu titular alguém como amigo. Eu posso titular todo mundo de companheiro, de colega, mas amigo, alguém que eu posso abrir meu coração, que eu posso falar as minhas fraquezas, que eu posso me expor sem ser humilhado, sem ser julgado. É muito difícil mesmo. Eu sei que, isso eu vou falar no domingo, sobre amigo, o amigo de Deus. Mas eu sei que muita gente tem a boa intenção de dizer, não, mas fulano, dá um tapinha nas costas, é meu amigo. É difícil, irmãos, é difícil. A Bíblia manda você preferir aos seus em honra. Precisa de um conselho? Busca um irmão. Está precisando de uma orientação? Busca um irmão. Está pensando em viajar? Convida um irmão. Faça amizade com alguém que vai morar no céu com você. Porque
Se a corda for rompida, chegar lá no céu, esse seu amigo, você procura, cadê? Eu quero uma casa do lado dele. Não tem, vai estar sozinho, sozinho. E eu tenho vários que eu posso dizer, olha, são gente do coração, que são amigos preciosos. Romanos 13:7. Vira a página ou na mesma página está lá. Diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. Viu? Quem gosta de um calotezinho. A quem tributo? Olha aí, Rodrigo. Acabou a parte dos Texas, ele está mais tranquilo. Mas a quem tributo? Conversa com o Rodrigo. Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Nós sabemos que existem pessoas que são dignas de honra, mas sabe o que? Nós ficamos com a boca fechada, nós ficamos com aquela sensação e aquele sentimento de mesmice. Não vou honrar, não vou honrar. Honra, honra. Honra o teu pai. Honra o Petro, um amigo precioso, tem muitos testemunhos sobre o Petro, sobre a bondade, sobre o coração bom. É um moço digno de honra, Petro. Fábio Veras, então, faz tanta coisa na calada que os irmãos não têm ideia de quanta coisa boa. Honrado, digno de honra. Deus vai honrar, mas se nós pudermos, irmãos, não estamos tirando a honra que Deus vai dar, mas se nós pudermos dar honra às pessoas, a Bíblia fala, dai honra a quem honra. Então não tenha vergonha de respeitar, não tenha vergonha de falar bem. Se você tiver que falar mal de alguém, fale de você. Agora, se você tiver que falar bem, fale bem dessa pessoa que está do seu lado. É gente digna de honra. Ah, mas eu não conheço. Mas procura conhecer, você vai descobrir muitas virtudes dignas de honra. Existem pessoas que só sabem falar mal, mal, mal. Mas a igreja é um lugar onde nós estamos sendo melhorados. Não é o que diz a palavra? Que Deus começou em nós a boa obra e está aperfeiçoando até o dia do seu Filho Jesus. Deus começou em nós a boa obra. A Bíblia não fala que ele acabou, que ele começou e pronto. Deus está trabalhando em nós. Então os irmãos do lado, o irmão do lado, os irmãos da frente, o irmão da frente é uma pessoa digna de honra, porque está se esforçando em Deus para ser melhor. Está se esforçando em Cristo Jesus para melhorar. Esse é o nosso papel, honrar as pessoas. 1 Pedro 2,17 e 1 Coríntios 12,26. Nós também somos beneficiados quando nós honramos alguém. A Bíblia manda honrar também as autoridades. Muitas vezes não pelo que elas são, mas pelo que elas representam. Então, por mais que alguém torça o nariz para Dilma, é presidente, vira piada, vira chacota, mas é presidente, tem o seu ponto de honra. Fazer o quê? Aos que gostam do Obama, democrata ou não, ou republicano ou não, Deus manda que nós honremos as autoridades. 1 Pedro 2,17, lá no finalzinho, o que está escrito? Amém? Vejam, amai a todos, não custa nada, honra o rei, honra as pessoas. Então sai dessa muvuca, sai dessa vidinha de falar mal, sai desse cantinho de ficarmos detonando brasileiros. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, no ano passado, de uma americana que fez estudo, que eu já falei, que ela fala sobre migração e ela fala especificamente sobre os brasileiros. Ela era uma professora em Nova York, que agora é professora na USF. E ela fala que se há um povo no mundo todo que os imigrantes têm características de falarem mal do seu país, mas se há um povo ácido, olha só, se há um povo cítrico que gosta de espezinhar, de amassar, de pisar, de falar mal dos seus compatriotas e do seu país, até se possível melhora o inglês para não ter sotaque, certo? Para não saberem que eu sou brasileiro. É o brasileiro. Veja que coisa estranha, que coisa terrível. Nós deveríamos, irmãos, falar bem do Brasil, falar o que é errado é errado. Mas será que no Brasil não há virtudes? Será que o Brasil não merece a nossa honra? Será que a pátria brasileira te fez nascer ou te cuspiu de lá? Você veio do espirro do Brasil. Você nasceu brasileiro. Você precisa entender que por mais que o nosso inglês seja aperfeiçoado, por mais que nós amemos a terra do tio Sam, presta atenção, nunca o Brasil vai sair do nosso coração, porque nós nascemos lá. Aquele que nunca foi, que nunca viu, apenas nasceu e já veio no primeiro barco, veio de barco, não veio de Cuba, veio de barco para os Estados Unidos, pode não ter nenhuma lembrança, mas tem imagens, tem fala, mas ele ainda é justificável. Mas nós, irmãos, não justifica. Nós precisamos honrar o Brasil, embora haverá um juízo de Deus sobre as nações, e o Brasil está incluso. Vai ter um puxão de orelha danado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26.
Vê lá o que diz. Amém? Sabe o que eu gosto? Às vezes quando eu vou em algum lugar que os pastores ou a igreja colocam em destaque os estudantes. Fulana de tal ganhou bolsa, Beltrana acabou o curso, fulano foi graduado, não sei quem foi promovido. Aqui, né? Num ambiente diferente. Ou seja, está sendo honrado. Irmãos, eu me alegro e falo, poxa vida, olha só, a igreja reconhecendo o que os outros estão reconhecendo. É uma honraria para nós. Quantos estudantes nossos se formaram de branco? Enquanto muitos americanos levaram os estudos na marretada, passaram ali no fio, na média. Filhos de imigrantes, irmãos, têm ganho bolsas. Filhos de imigrantes têm sido promovidos ou convidados a trabalhar em empregos que muitos americanos são colocados de lado. Eles reconhecem o talento do imigrante. E a Bíblia fala, olha, se alegra com aqueles que se alegram, dá honra aos que são honrados. Não é o que diz aqui, no versículo 26. Vamos lá, que eu já me perdi. Lê de novo. Wander. Amém? Porque se você... Aqui, às vezes, parece que é o inverso. Quando alguém sofre, a pessoa se alegra. E quando alguém é honrado, a pessoa se desgosta. Irmãos, o sentido bíblico é, se alguém está sofrendo, sofre junto. Ah, mas o infeliz mereceu. Mereceu, mas a culpa é sua, porque não orou, porque não ajudou. Muitas vezes o cabeçudo vai e cai. Mas, irmãos, é terrível. Quem tem filho sabe. Nós falamos, rapaz, não faz. Ele vai e faz. Ele voa do sofá para o chão. E você falou, borboleta, você não pode voar, para de pular. E ele cai. Sabe quando ele cai e se arrebenta no chão? Quem chora primeiro? Você. Na igreja, irmãos, quando nossos irmãos se arrebentam, quando nossos irmãos vão mal, quando alguma coisa vai mal, sabe quem chora, quem se arrebenta? É aquele que de verdade vai ser honrado por Deus, porque está acompanhando. Fala, não, irmão, Deus é sangue nosso, é meu irmão, é junto comigo. Tem pessoas que ignoram, que desprezam, ainda dizem, olha, bem feito, podia ter sido pior, a polícia podia ter parado e levado o carro todo, com todo mundo. Irmãos, misericórdia. Se você se alegra na alegria do irmão, se entristeça, fala, Espírito Santo de Deus, me traga compulsão, faça com que o meu coração se mova para que eu verdadeiramente viva o evangelho que Jesus prega, porque Jesus não ficou satisfeito, eu não leio nas escrituras que Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, rangia os dentes para Judas, negava o pão para Judas. Não, Jesus tratava igual. Jesus tratava de repente até melhor. Judas ainda falou, filhão, você vai ser tesoureiro, você vai contar o dinheiro. Certo, Fábio? Deu um laptop para Judas, falou, meu filho, você vai comandar a paradinha aqui financeira. Agora, se fôssemos nós, Judas estava no sal, ele já tinha saído no primeiro capítulo de Mateus, já na descrição dos apóstolos a gente tinha feito um grifo aqui, ó, e esse Judas foi, mas não foi. Saiu, coloca entre parênteses. Então, irmãos, a vida da igreja verdadeira, a vida daquele que vai ser honrado por Deus é o de chorar com os que choram, é o de sofrer com os que sofrem. Não estou dizendo que nós vamos passar a mão no pecado, não. Muitas vezes nós avisamos e não vai. Mas acontece que nós não somos masoquistas, nós não nos alegramos no sofrimento. Se há alguém que se alegra no sofrimento, sinto muito, você precisa mudar a sua honra, você precisa mudar os seus padrões, você precisa mudar os seus conceitos. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Benefício nosso. Salmo 75, versículos 6 e 7. Já estou terminando. Alguém fala, para nossa alegria. Salmo 75, 6 e 7. Quem achou? Amém. Muita gente anda correndo atrás de honrarias pessoais, muita gente anda correndo atrás de honras e dádivas de homens. Mas, irmãos, a melhor dádiva, a melhor honra vai ser dada por aquele que nos ama, por aquele que nos criou e de quem realmente nós precisamos e devemos nos importar. Bem falou o pastor Domingo, se você procura agradar os outros para ser honrado, você vai cair junto.
porque você não vai atingir as expectativas da pessoa, você se frustra e ainda pode receber uma notícia ruim, de nem chegar lá. Então, irmãos, vamos esperar em Deus e buscar em Deus a honra. A honra. Provérbios 16, 31. Isso eu achei interessante. Foi o versículo, um dos primeiros versículos. Eu tinha um pastor que amava pregar, fazer estudos sobre esse texto. Pastor Daniel, que Deus o tenha. 16, 31. Foi antes de inventar a tinta, que eu já estou procurando a minha. Que diz lá? Amém? Cãs são cabelos brancos, não é? Não é que seja errado pintar, mas, irmãos, Deus deixou, através de Salomão, essa preciosidade para dizer, olha, a pessoa passa uma vida toda, vai sendo desgastada e se desgasta naturalmente, os cabelos ficam brancos, mas, geralmente, quando alguém atinge a velhice, você vai ver o histórico dela, olha, trabalhou, andou de maneira diligente, andou de maneira sábia, foi uma pessoa correta, as pessoas gostam, sentem saudade, fazem questão de estar do lado. A pessoa já está com os cabelos brancos. Dificilmente alguém de cabelo pretinho, não é? Quando começa a vida, sabe muita coisa. Os cabelos brancos indicam muitas vezes, irmão, experiência. Cabelo branco muitas vezes indica sabedoria. A pessoa já está com os cabelos brancos. Dificilmente alguém de cabelo pretinho, não é? Quando começa a vida, sabe muita coisa. Os cabelos brancos indicam muitas vezes, irmão, experiência. Tá vendo? Precisou de repetição, por quê? Essa coisa do Jadson. Então, cabelo branco. Eu sei que hoje em dia nós temos as várias tintas aí, a gente procura esconder um pouquinho a idade, mas saiba, envelhecer não é problema. A maneira como as pessoas agem, como as pessoas se comportam é que é o problema. E se Salomão disse que os cabelos brancos, eles são dignos de honra, é porque eles são dignos de honra. Passe uma vida, eu espero que você não chegue à velhice um velhinho peralta. Você não seja um velhinho tresloucado. Esses dias eu fui trabalhar aqui atrás do University Mall. E os irmãos precisam ver, velho se torna criança. É cada bobeirinha, eles ficam ranhentinhos, ficam brigadinhos, ficam bicudinhos. E aí você olha para ele, cabelo branco, e fala, meu Deus, está com 90 anos, ainda está com um biquinho. E ali atrás do University Mall, de repente, uma mulher, eu acho que ia almoçar, estava no seu andador, e tinha uma outra numa cadeirinha já automática, né? Estamos na América, toca a cadeirinha automática, e essa do andador tão devagar, lá na fila paradinha, e a outra lá insatisfeita, olhava para ela, e ela não andava, e ela não queria ultrapassar, porque o corredor, uns velhos vinham e os outros iam. E eu lá só olhando. Aí, de repente, a velhinha do carro, ela, acho que ia dar um cavalinho de pau, mas não deu por causa da idade, né? Voltou de ré, foi até o elevador, cruzou o braço, falei, pronto, não vai almoçar, tá zangadinha, vai embora. Apertou o botão, desceu. O tempo que eu fiquei lá, ela não subiu para comer. Deve ter ido lá ficar de jejum, porque ficou com raivinha. Mas cabelo branco significa experiência, significa paciência. Deus queira que nós não venhamos a dar trabalho às pessoas na nossa velhice, irmãos. Porque os cabelos brancos indicarão se Jesus não voltar, mas eu creio que ele volta. Antes da cabeça ficar toda branquinha, Jesus volta. Porque eu também sou do clube do pastor Maurício. A Juju não vai dar beijo, porque Jesus volta antes. Então a minha preocupação é que Jesus volte e nos ache preparados, porque as coisas estão indo num ritmo danado. E eu anotei por fim aqui, as pessoas sábias conquistam boa reputação à medida que aprendem a lidar cuidadosamente com as finanças. Certo? Você quer ser uma pessoa honrada? Mas olha, não tenho dívida, minha vida financeira é equilibrada. Olha, não sou dado a bebedices, não sou impuro, não há escândalos na minha vida. Olha, nenhuma consultadazinha, pornografia, um desviozinho, não. Para mim, não precisa, sabe? Controla as emoções. Já viu quanta gente destemperadinha, beiçudinha? Quanta gente que fica brigadinha na igreja? Com os irmãos, com Deus. Não é controlado pelo Espírito Santo. Não vai ser honrado. Já vou dizendo, já vou garantindo. Se não mudar, não vai ser honrado. De língua dobre. Já viu aquela pessoa que fala, olha, eu tenho resposta. Se fosse comigo a resposta estava aqui na ponta da língua. Na ponta da língua. Ia cair da língua. Ou ia cair a língua.
Porque a Bíblia fala que a língua incendeia um bosque, certo? Os irmãos já leram isso? A preocupação de Deus foi tamanha que ele fez questão de inserir esse danadinho desse membro chamado língua, que promove dissensão, que promove divisão, ao invés de produzir exaltação, edificação, ele põe fogo num bosque, sem ter fósforo nem gasolina. Não é? Igual aquelas piadinhas de louco, que dois cegos meio loucos estavam lá no hospício, aí de repente um tropeçou em alguma coisa, falou, foi fulano que pôs o pé aqui. Aí fulano falou, não pus meu pé não. Aí ele falou, tá bom. Aí no dia seguinte ele tropeçou de novo, fulano pôs o pé. Não foi não. Quando foi no terceiro dia, ele tropeçou, quando ele tropeçou ele gritou, olha a faca! Aí esse outro que punha o pé sempre, deu um jeito, se esquivou, correu. Os dois eram cegos, piada boba, tola. Mas vejam a consequência. Por causa de uma palavrinha, nenhum dos dois enxergava, olha a faca! O outro, não tinha mais o pé para ficar pondo para o outro ceguinho danado escorregar. E a Bíblia condena isso, hein? A Bíblia condena essa história de ficar fazendo maldade com gente que é impossibilitada, hein? Aos inversos, dívidas que afundam, escândalos, embriaguez, preguiça, endividamento, problemas com a polícia. Os irmãos acham que isso um dia trará honra? Não vai trazer honra, não vai trazer honra. Então eu sugiro aos irmãos que nós busquemos em Deus a honra. A honra. Como? Senhor, me faz sábio para andar diante dos homens, me faz sábio para andar diante dos meus irmãos, diante da sociedade, para andar diante do Senhor. Me faz sábio. E certamente a nossa conduta vai ser outra. E naquele dia, sim, o Senhor nos chamará servo bom e fiel. Ele nos honrará. Olha, senta aqui nesse lugar da frente. Não é lá no fundo, é aqui na frente, nas bodas do Cordeiro. Deus vai nos honrar. Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar em honra. Vale a pena, irmãos, ser uma pessoa que faz as coisas segundo a palavra de Deus. Porque antigamente os irmãos também vão se lembrar que a expressão honra para a mulher tinha significado a pureza sexual, principalmente solteira. Ou solteira, né? Casada. Então, quando se falava em honra, nossa, ela é uma mulher honrada. É porque era uma mulher que não havia se casado, que guardava a sua virgindade, e isso era importante. Isso é importante, biblicamente. E aí, o Código Civil brasileiro ainda tem algumas falhas que dizem que você pode, homem, matar em nome da honra. Uau! Faz só quase 60 anos ou 70 que o código não é reformado e continua essa expressão. Dependendo do advogado e do bom comportamento ou mal do juiz, a pessoa mata a esposa, fala, foi para lavar a honra, minha honra, da minha família, e não acontece nada. Porque a honra também estava atrelada à pureza sexual ou ao não contato sexual por parte da mulher. Entretanto, contudo, todavia, honra está acima de tudo isso. Honra é você poder andar de cabeça erguida. Honra é você poder saber que Deus é quem te justifica. Porque o meu último exemplo agora, para acabar mesmo, é Daniel. Os irmãos pensam, alguém que veio como escravo, mas foi um bom menino, bom estudante, foi bem empregado, de repente chegou a bons cargos no governo, só que quando estava lá em cima no governo, armaram um escândalo para ele, fizeram uma CPI maldosa, lançaram ele na cadeia, todo aquele bom nome, aquela reputação de imigrante, de pessoa de bem que foi guindado, elevado, se tornou um dos maiores, um dos poderosos, de repente foi para a cadeia, tudo aquilo vem junto, mas Deus não deixou cair a honra desse homem. Daniel deu a volta por cima, porque era o homem mais sábio. Como eu sempre digo, faço questão de dizer, entre Deus e os homens, Daniel era o mais sábio. Entre os homens normais, Salomão era o mais sábio. Então nós temos aqui duas figuraças, Salomão e Daniel. Só que Salomão, entre os homens, não morreu honrado com as suas 900 e tantas mulheres. Daniel, com Deus, recebeu de Deus honra e jamais teve a sua honra abalada. Jamais. Deus os abençoe. Vamos orar. Pastor Petri. Irmã Fernanda, obrigado por ter trazido Petri. Petri, obrigado por ter trazido a Nanda, porque ela sempre vem também. Deus abençoe. E preparava uns quitutes gostosos no começo, não sei. Mas, por favor, venha orar por nós no final. Então, irmãos, domingo, nosso culto às 10h30. Precisamos chegar no horário, porque tem gente reclamando pelo rádio que o nosso culto começa atrasado, porque a gente não começa, porque geralmente a gente não chega. Inclusive esse que vos fala.
mas 10h30 começa. Vamos estar aqui às 10h30. Às 10h30. E eu já estou, vou ver se eu consigo colocar no Data Show, como o pastor fez no domingo, trazer uma palavra sobre amigos, sobre Lázaro. Presta atenção. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sábio, Pai. Andar conforme a Tua vontade, Pai Todo-Poderoso. O Teu caminho é estreito, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Conduz, Senhor, na Tua santa paz, de volta, regresso às casas, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra, pelos Teus conselhos eternos, Pai Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, que possamos guardar em nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, amém.